Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula desse novo projeto que tem como tema a Lei de Drogas. Serão compartilhadas com vocês 6 aulas. Nós já estamos na segunda aula e hoje nós temos como tema a prevenção, que está capitulado nos artigos 18 e 19 da Lei 11.343 de 2006. Mas para que a gente possa entender, é bom a gente sempre conceituar. E o que é prevenção? Prevenção é quando você consegue diminuir ou evitar um resultado através de uma ação que você não desejaria. Ou seja, se você está com algum problema de saúde, a prevenção era você ter se cuidado antes, certo? É ter feito atividade física, é ter se alimentado melhor para evitar aquele problema de saúde específico no qual você tem, que poderia ter sido tratado através da prevenção. Mas como nós estamos no meio jurídico, a gente fala que a prevenção é evitar que aquela pessoa tenha contato com substâncias entorpecentes. Para isso, eu preciso fazer um trabalho como Estado maior para que a sociedade, essas pessoas não tenham contato com essa substância, correto? Isso é a prevenção, é diminuir a vulnerabilidade ou até mesmo evitar, encerrar, não ter vulnerabilidade. A gente sabe que isso é difícil, mas vamos continuar. Com relação a esse tema de prevenção, foram elencados 12 princípios e diretrizes, para prevenir o uso de substâncias entorpecentes. O primeiro fala o seguinte: o reconhecimento do uso dessas substâncias. Quando uma pessoa sofre de alcoolismo, que é uma doença, ela só consegue tratar o alcoolismo efetivamente falando quando ela reconhece que é alcoólatra, ok? E que isso é uma doença. Ponto. Quando aquela pessoa utiliza substâncias entorpecentes, se ela fala assim, não, mas eu só utilizo para recreação, não tem nada a ver, é uma vez ou outra, ela pode entrar numa clínica de reabilitação, mas ao sair da clínica de reabilitação, ela vai continuar utilizando a substância entorpecente, porque ela não entende, ela não reconhece que ela é dependente daquela substância. Mas quando ela reconhece, ela consegue fazer o mindset e consegue então fazer com que aquele tratamento se torne verdadeiramente efetivo. Segunda diretriz, conceitos objetivos. Esses conceitos objetivos eu falo claramente para diminuir ou até mesmo evitar preconceitos e estigmatização. Sabe quando o pessoal fala assim, aquele noiado, aquele cracudo, aquele maconheiro, aquele bêbado? É essa estigmatização que a pessoa recebe da sociedade. Quando ele ingressa num tratamento de reabilitação, ele necessita ser identificado pelo nome e não pela estigmatização no qual foi colocado a ele. Correto? Quando a gente fala a respeito disso, a gente vai para o número 3 desse princípio e diretriz, que fala do reconhecimento da responsabilidade do uso de drogas. Ou seja, quando aquela pessoa reconhece que usa drogas, ela sofre ali uma punição. O Estado tem o poder, naquele momento, de punir aquela pessoa. Seja ele traficante, seja ele usuário. O usuário entra no artigo 28, através de outras medidas. Ou seja, não é uma medida descriminalizadora. É um crime, mas não inclui pena. No entanto, a gente sabe muito bem que no artigo 5º, inciso 45 da própria Constituição, nenhuma pena passará da pessoa do penado. Ou seja, é quem pagará ou quem responderá pelo ato praticado é quem cometeu. E não o pai que vai querer assumir a culpa para livrar o filho de tal situação. Correto? Item número 4, ou princípio, ou diretriz número 4, que fala do compartilhamento de responsabilidade. Todos os órgãos, todas as partes envolvidas na sociedade, incluindo você, incluindo a mim, correto? Todos nós temos cotas de responsabilidade.
Carla, não é culpa? Não, é responsabilidade. Culpa e responsabilidade, embora muitas pessoas podem achar que são a mesma coisa, não são. São coisas totalmente diferentes. Eu vou abrir um parênteses e vou dar uma breve explicação sobre cada um, usando o mesmo exemplo. Vamos supor que você esteja passando pela cozinha da sua casa e você esbarra no copo e o copo cai e quebra, correto? Quem tem culpa, né? Diz o seguinte: quem foi que deixou o copo aqui? Por que não lavou? Por que não guardou? Né? Agora quebrou, como se o copo tivesse quebrado sozinho, né? E não, ele não quebra sozinho. Não tem nenhum espírito ali fazendo, soprando para ele quebrar, ok? Então ele não quebrou sozinho. Essa é a pessoa que fala de culpa. Mas aquela pessoa que assume a responsabilidade diz assim: gente, quebrei um copo. Não entra aqui na cozinha não. Eu vou limpar, vou varrer, vou passar um pano para evitar que a gente corte o pé, ok? Vou pegar um copo na despensa e amanhã, quando eu for ao mercado, eu compro já um conjunto de copos. Já deixo na despensa, porque se acontecer outras vezes, a gente tem como repor, ok? Essa é a pessoa que assumiu a responsabilidade. Antes de fechar o parênteses, cabe uma reflexão em qual quadrado você se encontra, ok? Vamos lá. Quando a gente fala dessa parte, né, do item 4, a gente fala do item 5, onde tem as estratégias, né? Estratégias diferentes conforme a cultura do local. Veja, nós estamos falando que o nosso Brasil ele é multicultural. A estratégia que serve para o estado no qual eu me encontro, ou seja, que eu estou morando hoje, é diferente da estratégia utilizada no estado onde eu morei, onde eu nasci. Exemplo, eu nasci no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro. Hoje eu estou morando em outro estado. Eu estou no estado de Goiás, capital Goiânia, correto? Ou seja, a estratégia referente para a prevenção, né, do uso de substâncias entorpecentes em Goiânia é totalmente diferente do Rio de Janeiro, embora as substâncias possam ser as mesmas. Por quê? Porque a localidade, a cultura é diferente. Vale a gente sempre trabalhar com entendimento também que a construção, né, de presídios, ela também deveria obedecer à cultura local. Se há determinados lugares onde venta bastante, talvez a construção pudesse ser modificada para ter a maior circulação de vento, causando ali um certo conforto para que aquela pessoa possa cumprir a pena e não ficar no calor intenso, interno, não ter como se locomover dentro de uma cela. Afinal de contas, existe um princípio da dignidade da pessoa humana, é inerente ao ser humano, independente do que ele fez, do que ele está fazendo ou do que ele irá fazer, ok? No item 6, ou princípio diretriz, que fala dos objetivos a serem alcançados. Todo projeto a ser elaborado, todo mundo já sabe que todo projeto ele tem um objetivo, né? Seja evitar, né, o consumo diminuir o consumo de substâncias entorpecentes, né, ou acabar, banir de vez. Seja qual for o projeto tem que ter metas e datas para cada meta ser alcançada. Porque se você faz um projeto com uma data inicial, mas não tem data de meio, não tem data final, para que você está fazendo um projeto então? Porque no meio do caminho você já se perdeu, já vão surgir outros problemas, o seu foco vai mudar e você não vai atingir o objetivo pretendido. Então você tem que ter data, prazo e tarefas a serem cumpridas. E isso exige não só a obrigação, né, nem a obrigação, melhor falando, né, o dever do Estado, mas exige o dever de todos, incluindo você, incluindo eu, ok? No item 7, ele fala do tratamento diferenciado para cada parcela da sociedade. Se você mora em um estado, na sua cidade você já sabe que na própria cidade onde você mora já tem diferentes categorias sociais, podemos dizer, ou classes sociais, melhor dizendo, se preferir, correto?
Obviamente, o tratamento que vai ser dado a uma classe, ele tem que ser diferente do tratamento que é dado a outra classe. Eu não estou dizendo que o tratamento tem que ser bom para quem tem dinheiro e ruim para quem não tem dinheiro. Eu estou dizendo que as classes, o número de vulnerabilidades são diferentes. Eu tenho uma classe que a vulnerabilidade é menor, eu dou um tipo de tratamento, mas aquele onde a vulnerabilidade é maior, eu tenho que dar mais atenção, um tratamento diferenciado, ok? Para atender aquela classe. É sobre isso. No princípio número 8, ele fala o seguinte: a ampla comunicação com os serviços e organizações para melhor atendimento dos dependentes e seus familiares. Veja, quando aquele dependente ele entra para uma clínica de reabilitação, né, a sua família fica esperando ele sair da clínica de reabilitação, mas não há nenhum tratamento, nenhum cuidado, nenhum olhar, nenhuma atenção a esse familiar. Esse familiar, ele tem a ideia do que aquela pessoa que está na clínica de reabilitação, ele é um usuário. E quando ele sai daquela clínica de reabilitação, a imagem que ele tem na mente dos familiares é a mesma, que ele continua sendo usuário, é um dependente. Ele não é um ex-dependente, ele continua sendo dependente. Embora o receba de braços abertos, de coração aberto, mas a mente não ocorreu o mindset, não virou a chave. E para virar a chave, ele precisa de um tratamento multidisciplinar, né? De pessoas que possam auxiliar os familiares nesse tratamento, para que no momento que aquela pessoa saia da clínica de reabilitação, ela encontre o familiar também modificado e ambos possam recomeçar ou continuar da onde parou no tempo bom da vida e dar aí a continuidade da sua trajetória, correto? No princípio número 9, ele fala de investimentos em cultura, lazer, cursos de qualificação, estágios, bolsas. Um país cresce, eu ia falar que só cresce, não, mas um país cresce com educação, com pessoas que investem em educação. Quanto mais educação aquela pessoa possui, maiores são as chances dela sair da escuridão. E a escuridão que eu falo é a ignorância, o não saber. E ela ir em direção à luz, que era o conhecimento, o saber. E isso o liberta de muitas mazelas mentais e faz com que ele passe a ter um pensamento crítico. Então, tudo que é falado a ele, ao invés dele engolir, né, como a gente costuma dizer, goela abaixo, né, no seco, ele vai ter um pensamento crítico e vai dizer assim: olha, isso serve para mim, isso não serve para mim, e ponto. Ok? No item número 10, ele fala dos profissionais da educação, nas 3 áreas de educação, onde ele deve ter um treinamento continuado. Um treinamento para que o professor fique atento àquele aluno, se ele perceber alguma mudança de comportamento, alguma forma de falar, o que ele está falando, né, o que ele está fazendo de diferente, para que a equipe multidisciplinar possa, né, aproximar daquele aluno e tentar ver o que está acontecendo. Afinal de contas, se você trata na base do problema, no início que ele está começando, eu não transformo aquele problema numa gigante bola de neve que depois vai sair aí rolando por cima de todo mundo e todo mundo não pode reclamar, ok? No item número 11, né, nesse princípio, ele fala da implantação de projeto, né, da prevenção do uso de drogas para crianças e adolescentes, né? E aí ele fala dessas crianças e adolescentes, ele diz não, antes disso, eu estou pulando, já estou colocando o número 12 para vocês. Volta. Essa implantação de prevenção de uso de drogas nas escolas públicas. Esse é o princípio número 11. Estou muito adiantada. Princípio número 11, onde vai ter palestras, rodas de debate, de conversas com quem? Com os alunos, mas uma conversa clara, uma conversa direta, onde a gente não fica aí fazendo muito rodeio, não use muito juridiquês para explicar que vai ser penalizado, que vai ser colocado como crime, e nada disso, mas que seja colocado numa linguagem clara, para que eu possa acender a chama do conhecimento, da curiosidade àquelas alunos. E aqueles alunos começam a pesquisar, a debater, a conversar, a procurar pessoas que sabem sobre o assunto, ok? Agora sim, no princípio 12,
ele fala dessa atividade de prevenção do uso de drogas, mas para criança e adolescente, específico nessa categoria, crianças e adolescentes, né? Através do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, conhecido como CONANDA. É através desse princípio, ou melhor dizendo, deste conselho, onde vai ter várias diretrizes, faz com que aquele tratamento comece desde criança, para quando ele chegar na fase da adolescência, que é um pouco mais complicada, tanto para ele como adolescente, como para os pais também, ele já possa ter uma base firmada, não só da família, mas também do ambiente externo, e poder fazer melhores escolhas e não ser ludibriado, ok? Nesse ponto, o que eu chego à conclusão é que esses princípios e diretrizes, que foram 12 princípios e diretrizes citados aqui para vocês, são aqueles que vai fazer com que todos nós tenhamos que arregaçar as mangas. Não é só dever do Estado, mas é da sociedade, das ONGs, dos órgãos públicos, dos órgãos privados, de todos nós, para a mudança dessa característica ou mudança dessa situação que nós nos encontramos hoje em dia. Correto? Vale destacar também que o direito penal, ele é o direito penal do último rácio. O que quer dizer isso, Carla? É assim, eu posso verificar se aquela situação, outras áreas do direito vão dar uma resposta muito melhor do que o direito penal, porque tudo parece que virou uma panpenalização ou uma panprocessualização, ou seja, tudo virou processo, tudo virou pena, tudo tem que punir. Não, há determinadas áreas do direito que não cabe a punição, um cárcere, né, no sistema prisional, que surge muito mais efeito do que você colocar uma pessoa atrás das grades, como nós costumamos falar, né? E a gente sabe muito bem que há determinados crimes hediondos, e esses crimes hediondos que estão elencados na Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072/90, né, ele tem, através desses crimes hediondos, uma dificuldade maior de progredir de regime, o que faz com que essas pessoas acabem ficando mais tempo dentro do ambiente carcerário. Ora, se eu tenho um ambiente carcerário propício para que as pessoas possam ser ressocializadas de fato, esse tempo lá dentro seja até positivo. Mas caso contrário, se esses princípios e diretrizes que foram para a prevenção, né, não forem bem feitos, nós temos a resposta que nós temos hoje. O maior número de clientes do sistema carcerário é através de crimes como o tráfico e como o uso de entorpecentes, que não caberia colocar aquela pessoa como traficante, mas a teoria se torna, infelizmente, uma coisa e a prática é outra, o que não deveria acontecer. Nesse caso, eu falo para você de uma jurisprudência que eu achei interessante, que ele diz que é um habeas corpus do Rio Grande do Sul, que a pessoa foi condenada por tráfico de drogas. Só que na maioria das vezes, quando ocorre esse tipo de condenação, essa condenação ela vem através de uma prisão em flagrante entre a polícia e o suposto autor. Muitas vezes não tem testemunha. E a palavra do policial, ela tem fé pública, ela tem peso, ela tem valor probatório. Só que apenas a fala dele, o entendimento agora é que apenas a fala, sem nenhuma seara fático-probatória, talvez não seja a mais indicada. Eu sei que muita gente pode não gostar, porque eu confio na polícia e eu acredito nela. Mas há de se ver que diante de determinadas situações, o número de pessoas que estão no sistema carcerário, essa falta da seara fático-probatório também implica na ausência de um princípio, o princípio do contraditório. Bom, essa é a nossa segunda aula, vai ser liberada para vocês na íntegra e eu espero que vocês gostem. Vou estar na descrição de todos os links no meu canal do YouTube, do Instagram e do Facebook. Se inscrevam para que vocês sejam notificados e essa notificação você fica sabendo quando cada aula vai ser liberada. Não só aula, mas pequenos vídeos também que eu acabo fazendo, preparando para vocês. E aí vocês também podem participar, ou seja, vendo se cabe para vocês, se vocês gostam ou não, se dando sugestões também. Bom, desejo para vocês uma ótima semana. Tudo de maravilhoso. E até a nossa terceira aula.
Até mais!